empatado com o Pelé. Empatado. Se fosse o Ender, eu ia falar que era o Bob Shaw, sabe? Bom, boa noite. Prazer grande estar aqui. Obrigado ao Fábio que me fez esse convite e também a alegria de estar sempre aqui em qualquer evento no Rio de Janeiro, cidade do meu coração. É muito legal. E rever o Sérgio, amigo de tantos anos, que o Fábio achava que eu não conhecia e que disse que ia participar aqui do nosso papo. Meu grande amigo GV, que não peguei no colo, mas vi nascer lá no Flamengo. E trabalhamos juntos depois do esporte interativo, muito tempo. Caí na besteira de elogiar ele pro Fábio, aí o Fábio ajudou ele para comandar aqui. Tem que aturar essa mala aqui. No meu caso específico, o que eu queria mais na tecnologia na época era ter possibilidade que tem hoje, quando você tem uma lesão grave de joelho, como eu tive, de poder ter uma recuperação muito melhor. Hoje, na minha época, eu levei praticamente 6 meses para andar normalmente, correr normalmente. Hoje, você com 6 meses já está jogando. Então, foi um sofrimento, a gente não tinha a menor noção se eu ia poder voltar a jogar futebol, e era o que eu mais queria. Tanto é que quando eu fui operar, eu pedi ao médico que se eu tivesse 5% de chance, se ele me desse isso, eu ia fazer de tudo para voltar a jogar. E aconteceu, voltei a jogar depois de 9 meses, mas só depois de 1 ano é que eu me senti mais seguro, confortável para realizar todos os movimentos dentro do campo. Então, é uma mudança grande, desde a chuteira, desde o uniforme, tudo isso que é feito para os atletas, sem falar nos centros de treinamento. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 meses que nós jogamos as finais do Mundial, a final da Libertadores, a final do Carioca, o Flamengo não tinha campo para treinamento. E o Flamengo do lado lá do campo tinha um campo de terra, que a gente chamava de campo 2, hoje botaram sintético, e a gente, para não ter que sair da Gávea, para ir para Taquara, na Gama Filho, para ir para a Escola de Educação Física do Exército, a gente preferiu, conversamos entre nós, nosso time era tudo peladeiro, todo mundo acostumado a jogar na rua, vamos treinar aqui na Gávea mesmo, nesse campo de terra, fazer tudo o que tinha que fazer, e nem por isso deixamos de dar alegria para essa nação toda. Aquele colete, muita gente não entende o que é, aquele top, aquele croc, esse ou da bola, que tem chip que já usamos na Eurocopa para saber se entrou ou não. Mas quando a gente fala de inovação, o campo é muito mais amplo, né, Fábio? A gente pode falar de um movimento diferente do
da casa é TV. Quando a gente vê um clube como o Atlético Paranaense, Sérgio, que negocia diretamente os seus direitos de transmissão, então o campo é muito grande quando a gente abre para a inovação e não só a tecnologia. Então eu queria passar a palavra para o Sérgio, para o Fabinho, porque o povo diz, Sérgio, que o Zico era o 10 em campo, o craque, e que esse senhor bem apessoado, todo de Louis Vuitton, é o craque fora do campo, do empreendedorismo. Elegante. Pois é, elegante pra caramba. Bom, jogando pro. Obrigado, GB, pela deferência. Obrigado, Zicão, por ter aceitado esse convite maravilhoso. Obrigado, Serginho, por ser meu parceiro aqui, nosso, né, da base eventos, do Jerônimo, da Bruna, da Luciana, para a gente realizar esse maior evento do mundo aqui. É muito difícil. Mas, Zicão, vamos conversar um pouquinho sobre o tema da palestra. Primeiro, para depois a gente entrar nessas inovações todas. A gente quer discutir sobre gramado sintético, a gente quer escutar o que você acha do VAR. O GV ficou muito feliz em enumerar as tecnologias e inovações, mas eu gosto de bater um papo com você sobre liderança. Você sempre teve a liderança técnica, essa capacidade de ter uma habilidade, um destaque dentro do campo que naturalmente te garantia uma liderança. Mas eu que já conversei com você várias vezes, que estudo a tua história, que sou um fã, eu sei também dos seus comportamentos de líder, extra-gramados. Então tem uma história de você no ônibus, onde você sentava no ônibus, como você exercia a sua liderança fora dos campos, para que você tivesse tanto respeito dos seus companheiros, como nós sabemos que você tinha. A lição mais importante que eu tive foi, e a felicidade, né, de ter na minha família três irmãos que jogaram futebol. O Antunes, que era o mais velho, Deus o tenha, ele parou de jogar futebol porque ele defendia os seus companheiros e no final ele sobrava tudo para ele. Então isso foi uma situação boa que eu levei comigo, aprendi. Você pode defender, mas tem que saber como. Meu irmão Edu, um dos maiores jogadores que o futebol brasileiro teve, foi muito injustiçado. E, quer dizer, isso vai te dando uma cancha, uma experiência muito grande. E se eu talvez não tivesse tido essas experiências dentro de casa, talvez eu tivesse outro tipo de personalidade. Meu irmão Nando sofreu muito com a ditadura militar. Foi preso, foi escondido, a gente não sabia onde ele estava. Então foram situações muito complicadas. Eu garoto, vivendo isso tudo. E quando as coisas começaram a acontecer, eu já tinha pelo menos um norte para seguir. E lógico que o mais importante de você atingir a liderança é quando aquelas pessoas que estão à sua volta acreditam e confiam em você. E isso aconteceu, porque eu era o jogador, era o destaque, o talento do time, mas tinha o capitão. Eu não tinha intenção nenhuma de um dia ser capitão. E os jogadores exigiram que eu fosse capitão quando o Carpegiani parou de jogar. E ele foi uma grande experiência para mim, como lidar. Outra experiência foi do Tele, como comanda uma equipe. Então, quando eu me tornei capitão, que eu já tinha lá meus 28, 29 anos por aí, isso daí, eu tinha uma tranquilidade, uma maturidade já muito elevada para tomar decisões a favor da equipe, a favor dos jogadores, ser um intermediário com direção. E eles confiarem, não precisava de ninguém, bastava eu ir lá, que eles sabiam que era o bem deles. Então, uma das coisas que eu levei para a minha vida, e falo muito isso nas palestras, é o nós, e não o eu. Então, aquele grupo nosso sempre prevaleceu o nós, por isso que nós ganhamos. Porque todo mundo um confiava no outro. No dia que um não estava bem, a gente ia lá e socorria. No outro dia era você que não estava bem e socorria. Então,
que era o destaque, eu tinha que ser maior do que alguém, ou maior que o clube. Não existe isso. Você tem que ser sempre, né, um profissional. Eu tinha hora para chegar no Flamengo, mas não tinha hora para sair, porque era o meu trabalho. Então eles viam isso, eles sabiam com quem estava lidando. O que eu queria para eles, eu exigia deles, era por isso, para que hoje toda aquela geração é reverenciada, não sou só eu. Entendeu? Então eu acho que essa foi a grande virtude minha, de saber compreender, de saber entender, ter profissionais na minha casa, jogadores de futebol, que me serviram de exemplo. E depois eu posso citar alguns exemplos aqui de liderança, de casos que aconteceram, que realmente você vê que o cara confia. Em 86, eu estava na seleção brasileira e eu treinava lá na Copa do Mundo, eu treinava em dias separados. Tinha que fazer musculação por causa do joelho, acordava às 6 horas da manhã, ficava até meio-dia na academia com o Moraci. E às vezes eu não treinava muito com o grupo. Aí um dia, faltava uma semana para começar a Copa do Mundo, veio um alemão correndo lá na musculação. Pô, pelo amor de Deus, me ajuda, que o Josimar está lá no quarto com as malas prontas querendo ir embora. Eu, cara, falei, tá bom, alemão, vou lá, fui lá. E ele começou a falar, o Josimar, as malas todas prontas lá, falar. Porque o Tele só fala comigo, ele só briga comigo, eu não posso errar uma bola que ele fala comigo. Tá. Quando ele acabou de falar, eu falei, ó, o alemão me chamou aqui para mim falar com você. Você vai deixar eu falar? Aí ele se acalma aí. Aí eu falei, pô, você gostaria que um treinador, você está errando bola, ele estivesse lá do outro lado, nem ligando para você? Aí não, a gente quer ser, ele está aqui do lado, falando com você, querendo o teu melhor. Eu trabalhei com ele 10 anos. Ele é assim, você dá 10 chutes, faz 9, uma bate na trave, ele tem que fazer os 10. Então eu falei, é isso, ele quer o teu melhor, ele está olhando por você, podia dar bola para isso. Aí ele falou, você acha? Eu acho. Você está fazendo besteira em fazer isso aí. Se acalma, conversa com ele, chega lá, ó, o que eu preciso fazer para melhorar? Ele foi um ex-jogador, jogou na mesma faixa do campo que você, cruza, bate bem na bola, vai lá e conversa com ele. E aí ele aceitou. E foi lá, ó, desarruma essas malas aí, volta aí, pronto. Aqui, ninguém, estou falando isso, são quantos anos já se passaram? Né? Quase, né? Então, e eu nunca falei sobre isso. Vim falar agora nessas palestras de liderança, citando esse caso da pessoa que a gente dá. E aí o que aconteceu? Ele no primeiro jogo, no banco, nem no banco ele estava, eu acho, machucou o Edson, o lateral, que era o titular. No segundo jogo ele improvisou o Elson, o alemão ali, no meio do jogo, que foi quando o Edson saiu. O que acontece no outro jogo? Bota ele vai lá, um gol. Vai no outro jogo pela Polônia, gol. Festa, família toda em festa. E ele lá rindo, estava no final do quarto dele, não vou perder a oportunidade. Eu falei, tá vendo? Você está rindo aqui, todo mundo em festa, você era para estar lá no Brasil. Lembra disso, tá? Não esquece disso não. Então, são essas coisas que te fazem ter credibilidade com o teu companheiro de profissão. Quando você tem isso, eu acho que essa foi a grande vantagem que eu tive. Vocês já imaginaram eu brigar e sair do palco leão dentro do campo? Ficar um mês quase sem falar comigo? Mas Conta, a gente gosta de fofoca, conta pra gente. Você pode ter história. Essa história, teve treta pesada? Dentro do campo, né? Nós fomos jogar aquele jogo com o Guarani, na semifinal, lá em Campinas. Quem ia dali pegava
acho que não sei se ia para a final ou para a semifinal, mas eu acho que era a final. Aí a gente ganhou de 2-1 no Maracanã, com 5 minutos de jogo, o Guarani fez o gol, 1-0. E eles estavam classificados, eles tinham vantagem. Aí, pô, tem um recorde de público, até hoje ninguém bateu lá no Globo de Ouro. Aí deu um escanteio a favor da gente. Aí eu fui lá para bater. Cara, choveu de tudo que você possa imaginar. Tudo. Né? Aquele copo d'água amarelo. Tinha geral, né, naquela época. Garrafa, pilha, rádio, tudo. Aí eu saí, deixei a bola lá e saí, fui lá para dentro da área. E aí o Leandro veio, nós estávamos perdendo, querendo bater rápido no escanteio. Aí eu fiquei, a vez subiu, eu fui lá dentro e disse, vai daí, não vai fazer isso, vai dar a volta lá no lugar e tal. Mas falando besteira, né? Aquele palavreado, né, que você está engasgado, e aí ele foi, né, de lá para trás. Aí eu falei com o juiz, eu chamei ele lá, se não parar isso, eu não vou bater não vou bater o escanteio não. Aí vieram os jogadores do Guarani mandando parar e tal. Aí tudo bem, vamos lá, bater tudo normal, o brinco parece que acalmou, fizemos lá 1-1, 2-1, 3-1, meti os 3 para variar. E aí, cara, o Leandro não falou nada, né, tal, na casa e tal, passou um tempo, nada, não falava. Aí um dia eu chamei ele, vem cá, tá com raivinha? Porque eu te xinguei lá dentro do campo, tu vai jogar decisão, sabe, né? Eu também. Então eu acho que valeu a pena você não ter feito aquilo que você queria fazer. Mas eu acho que falta. Se você não quer ser meu amigo, então aí dele. Aí ficou de bem. Aí ficou de bem. Ô Zico, sabe que eu estou acostumado a falar, então eu estou nervoso a beça, está do lado do Zico, é impressionante. Hoje eu liguei para o Gustavo Tutu, o nosso secretário, e falei, pô, Gustavo, eu estou nervoso para falar com o cara. Meu irmão, nervoso, ficava os goleiros, quando o Zico pegava a bola para bater o pênalti, eu bater a falta. Então, você está do lado dele, pô, generoso, fica calmo, esse é o nosso. Mas falando de liderança, você já falou um pouco porque você se tornou um líder aqui no Brasil, e acho que você fazia fora de campo e dentro de campo, enfim, foi o maior do mundo, o maior que eu vi jogar na minha vida. Então eu fico pensando assim, como é que foi no Japão? Porque no Japão, você não era líder do campo, você implantou modelos diferentes. Você chegou lá numa sociedade milenar, uma sociedade que tinha está tudo consagrado, está tudo escrito. E você chegou lá, construiu, chegou no time de segunda divisão, acho que no time da fábrica, da China, salvo engano. Você chegou e modificou tudo. Você passou a exercer uma liderança no Japão. Aquela tua despedida ali, um negócio espetacular. Você vai no Japão, passa semanas e meses ali, e a idolatria. Fazer assim, ser líder no Brasil não é fácil, ser líder é difícil, mas eu acho que você foi fácil, esquece. Fora, cabeça, falta, tudo. Mas no Japão, cara, como é que foi chegar lá? Saiu daqui, você tinha parado de jogar bola, você tinha dado uma notícia para a nação que chorou pra caramba, você tinha parado de jogar bola, você resistiu onde desce, dinheiro ali, muito. Aí você foi pro Japão, como é que foi isso? Ser líder do Japão? Não é fácil, eu sempre tive curiosidade de perguntar. Esse o Nilo Sérgio Félix me pediu para te perguntar, esse nosso maior banguense que tem, pediu para te perguntar isso. É só deixar bem claro que as pessoas, para aumentar e para te valorizar mais, sabe que eu inventei o futebol lá. Aí não chega tanto. Eu ajudei o desenvolvimento do profissionalismo, porque quando eu cheguei lá, é lógico que fiz um compromisso de responsabilidade. Eles queriam fazer uma comunidade de 3 anos para jogar. Eu falei, olha, não sei se eu vou jogar, porque eu tenho uma lesão grave e parei de jogar por causa disso, ritmo de treinamento. Então eu falei para eles, olha, eu vou fazer uma preparação, 3 meses,
correr tudo bem, eu jogo. Se não, vocês podem cancelar o contrato. Se quiserem, eu fico trabalhando aqui, de bombeiro, massagista, qualquer coisa, eu ajudo. E aí eles aceitaram, isso aconteceu. Eu fiz uma boa preparação, 60%, 70%, e com isso a qualidade técnica era muito diferente, então dava uma superada, dava para levar. Mas a minha disciplina, né, o meu profissionalismo vai de encontro ao que é o japonês. Ele gosta disso, ele quer isso. Ele, desde o momento que ele acredita em você, ele vai com você até a morte. Você chegaram hoje para ele e dizer, ó, camisa do GV é preta, mas se você olhar direitinho vai ver um amarelo aqui. Aí ele, se você, a gente tem que olhar muito firme, né, para ver o amarelo. Eles acreditam nisso. Então era um time realmente, segunda divisão, tinha que ficar em primeiro ou segundo para participar da J-League, que foi o único time de segunda divisão que se inscreveu para se tornar profissional. A gente treinava, os caras saíram da fábrica 3 horas e a gente treinava, tinha que ser depois de 4 horas, não tinha uniforme, eles iam de short, bermuda, camisa do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, Palmeiras, tudo camisa do Brasil, para me agradar. E aí a gente foi melhorando, explicando para eles o que era necessário. Eu sei que questão de estrutura, em um ano eles fizeram um estádio, um centro de treinamento e uma concentração. Então foi um negócio assim que jogadores, todo mundo japonês de todas as cidades queriam lá para o Caxias, porque eu estava lá. Fiz um primeiro turno de campeonato da segunda divisão com todo mundo. Depois o retorno só por aqueles que iam se tornar profissionais. E aí a maioria dos velhinhos lá eu comecei a tirar, já basta ele. Mas teve um problema que tinha 2 no meio campo que jogavam muita bola. E eu conversei com eles, eu sei que vocês vão ser profissionais, mas vocês têm que me ajudar aqui, porque a gente precisa ficar entre os 2 primeiros. E aí fizemos um trabalho muito legal, uma renovação boa no retorno, a gente conseguiu, a diferença era tão grande, eu fiz 21 jogos, fiz 21 gols. Fiz os gols mais bonitos da minha carreira, foi lá. E ficamos com 3 rodadas de antecedência, a gente ficou em segundo. Então, já era o mais importante. Fomos para a J-League. Começou a dar muita repercussão, o fato, né, que o Kashima, o que os caras estão fazendo lá? Aí o Kashima vai e começa, a J-League é o primeiro campeão. Aí todo mundo fica doido. E hoje é o time maior vencedor lá. E o maior número de vitórias do Japão, é o time que tem mais jogadores cedidos para a seleção. Enfim, o Kashima virou uma referência. Quando começaram e uma outra coisa, quando começou a surgir Gentil, Gentry, né, que eles chamam lá, a segunda e terceira, as cidades menores tinham um Kashima de referência. Vocês fizeram lá e nós podemos fazer aqui também. Então o Japão inteiro hoje as cidades têm time de futebol. E lógico, uma cidade pequena, mas uma população enorme, cara, a possibilidade de ter gente jogando bola. Eu tive jogador que foi ídolo no Kashima, que era gandula nas escolinhas. Eu devo ter feito clínica lá no Japão, nos anos 15 primeiros anos, para mais de 100 mil crianças. Era uma loucura, todo lugar que eu futebol. O Japão, no futebol, era digamos assim, o 6º ou 7º esporte. Né? Quando eu saí de lá, em 2006,
era o mais praticado. Tinham 6 milhões de jovens praticando futebol. Não quer falar? Não, então foi um negócio muito legal desde que se profissionalizou. Nunca mais o Japão deixou de disputar a Copa do Mundo. Chegou aí perto, algumas coisas e tal, mas é gratificante. Foi um trabalho muito legal. Eu fiquei 15 anos direto. Hoje já estou há 6, só como conselheiro do clube. E sou filho de português. Pensava que Portugal fosse a minha segunda pátria, mas acabou se tornando Japão. Sobre liderança, o Fabinho levantou essa bola. Eu queria trazer um paralelo em relação a hoje em dia, a nossa seleção brasileira. Sexto colocado nas eliminatórias, só classificou 6, então está ali na repita. Fora a Copa América nas oitavas, com uma eliminação precoce, todo mundo ficou decepcionado. Nem se classificou para as Olimpíadas com o Hendrick, com o JK, com o Kennedy e etc. E obviamente que isso passa pelo campo e bola quando a gente fala de liderança. Eu não estou falando de treinador. O que falta? O que você, com tanta experiência e tão vitorioso, vê quando você olha para essa nossa seleção atual, com o Neymar e companhia, os astros que a gente tem, no sentido de liderança? O que falta para a gente ter aquela época do Dunga, do alemão, o caso que você contou aqui, o Cafu, que você contou aqui, que você foi ao quarto do jogador. Você, para ser líder, não pode ser amigo de ninguém, para dar uma chamada dentro do campo. Tem que chegar e fazer as pessoas acreditarem naquilo que você está falando. Então, eu acho que hoje o Brasil não tem isso. Não tem esse jogador. Não é só na seleção brasileira, não. Nos próprios clubes, muitos deixam muito a desejar. O Flamengo de 2019, ele tinha 5 caras que comandavam. Felipe Luiz, Diego Ribas, Rafinha, Diego Alves. O último eu acho que você não vai conseguir acertar, não. Nem eu vou dar cola. O velhinho JJ, que saudade. Não, estou falando de jogador. Eu já estava passando. Não é meu? Everton Ribeiro no boa. Não. William Arão. Claro. William Arão, que nunca foi valorizado como deveria. Então, existe. Você tem que saber que você tem que cobrar do campo quem quer que seja. Então, se o cara chegar para mim e me desse uma dura, eu não tenho que reclamar. Alguma coisa tem para ele ter feito aquilo. Então, a diferença era essa. Desde o início da minha carreira, eu sempre fiz tudo para isso não acontecer. Eu nunca fui melhor do que ninguém, eu nunca fui inferior. E nunca deixava de fazer as coisas que eu tinha que fazer para chamar a atenção. E eu aprendi isso na escola com meus professores. Então, ia lá, cumpria o que tem que cumprir. E pronto, vim de papo. Não era um estudioso maravilha, mas era um cumpridor lá dos meus deveres. E jogando bola a mesma coisa. Eu fiquei, pouca gente sabe, no início eu tive para parar de jogar futebol e só não parei por causa dos meus irmãos. Eu cheguei a sair do Flamengo porque eu saía de Quintino. Quem conhece o Rio sabe, na época não tinha túnel Repouso, você tinha que pegar a cidade da volta pela orla para chegar na Gávea, eram 2 horas e meia, de trem, ônibus, ida e volta, mais 5 horas que tinha de viagem, e eu ia pagar todo dia e não treinava, ficava sentado lá no cimento, aquele cimento que tem, que é vestiário, que você conhece bem, e o treinador não utilizava, e foi assim, janeiro, fevereiro, e aí, o que aconteceu? O treinador da seleção olímpica, isso foi no ano de 71 para 72, a gente tinha ganho o pré-olímpico, classificado o Brasil para a Olimpíada de 72, e aí o treinador chegou para mim, olha, você foi lançado muito novo, eu não vou contar com você, se quiser ficar aí, mas eu ficar aí, hoje tem
auxiliar, do auxiliar, do auxiliar. Então, eu estou dificilmente sem treinar. É um cabide de emprego sem tamanho. Entendeu? A gente não faz nada, mas está funcionando. Aí o treinador da bola disse: olha, você tem que arrumar um jeito de treinar, jogar para eu te colocar em junho, senão não vai poder participar. Você voltaria para jogar na base? Eu falei: claro, lógico, quero jogar, não quero ficar passar por isso aí não. Aí voltei a jogar, Flamengo, juvenil, artilheiro, campeão. Chegou em junho, não me convocou. Aí o seu Rua, conhece o Rua? Lembra dele? Me deu essa notícia. Eu estava de calção, botei a roupa, voltei para casa. Esperei meu pai chegar e falei para ele: ó, não quero jogar no futebol. Eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com meus irmãos. E aí liguei para o Flamengo, avisei: ó, não vou jogar no futebol, vou continuar estudando e pronto. Passaram uma semana, duas, meus irmãos vieram falar comigo: você está errado, você está prejudicando o Flamengo não tem nada com isso, o Flamengo te deu toda a oportunidade de chegar até a própria seleção olímpica e você não está agindo legal com o Flamengo. Aí eu pensei, aceitei, respeitava muito meus irmãos, eles ligaram para o Flamengo aceitou. Então, se eu voltei a jogar futebol, foi graças a Edu e Antunes. Que bom, né, Zé? Graças a Deus. Você quando é que a torcida do Flamengo, que é a maior do mundo, liderou o Maracanã contigo? Você percebeu, já era, perdemos, não vai dar. Aí você viu aquela nação do liderar o processo, fazer você virar, o time virar o jogo. Qual foi? Cadê algum? A música, né, que eles tinham lá, que eles cantavam: ó, meu negão, eu gosto de negão, eu gosto de você. Quero cantar o mundo inteiro, a alegria de ser o teu. Canto comigo, negão, acima de tudo eu vejo. Aí eu quis pegar lá embaixo. Havia uma empatia muito grande, né? Porque era uma geração que eles eram acostumados a ver, que a gente teve a felicidade de jogar as preliminares. Então o pessoal chegava cedo. Meu primeiro gol no Maracanã, no juvenil, tinha 120 mil pessoas no estádio. Eu olhei para aquilo ali, a torcida do Flamengo, eu vou ter que bater esse pé. Então foi um negócio, era um negócio assim que eles já conheciam, eles já sabiam, e a gente também já tinha essa ligação com a torcida. Então se tornava mais fácil, e eles sentiam que a gente não estava legal, aí começava a cantar, a gente ia lá e... Tem que aproveitar o evento de inovação e tecnologia para desenvolver um gramado que sustente a preliminar, que hoje, desculpa para não ter preliminar, que é ótimo para a base, é o fato do gramado não conseguir. Como é que conseguia antigamente? E eu era largo, porque toda preliminar tinha gol. Então, todo mundo já esperava. Zicão, então vamos falar em gramado, falar em tecnologia, inovação. GV, vamos falar um pouquinho de tecnologia e inovação para o Zicão? Gramado sintético só para pelado. Esse é o primeiro tema. O que você acha do gramado sintético? Bom para pelada. Não tem outra opção para você baratear você gasta uma vez só, fica 10 anos. Entendeu? E a garotada pode realmente, não é. Hoje, na época, quando começou, era perigoso para qualquer um. Hoje não, hoje já é mais bem cuidado. Mas para a competição, de nível alto, é a graminha, cara. Mas é igual o Dunga. Se a grama sintética fosse boa, a vaca comia a grama sintética. E só para contextualizar de novo, Fabinho: Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, França não tem gramado sintético. Portugal e nos Estados Unidos, que tem muito por conta do clima, Messi, Suárez, Jordi Alba, todos esses caras que foram para lá têm no contrato que jogo em gramado sintético eles não jogam. Então, não é possível, está todo mundo errado no mundo. Isso a gente sempre teve errado, né? Exatamente.
Champions League também vem com essa. As top 5 leagues. Numa das finais da Champions League, que eu estava com o Fenerbahçe, nós fomos jogar na Rússia, e a Rússia lá no estádio tinha uma grama sintética, no estádio de Moscou. Quando chegou na final, que foi lá entre Manchester United e Chelsea, eles tiraram a grama sintética uns meses antes e plantaram lá a graminha natural para a competição ser feita na grama natural. O VAR atrapalha ou ajuda, Zé? Boa pergunta, tem também? O VAR atrapalha ou ajuda? Eu acho que ajuda. Eu não sou contra o VAR, não. Eu sou contra o VAR de algumas coisas que saem. Por que na Inglaterra o VAR se resolve em 5, 10 segundos e você não vê nenhum jogador em cima do juiz para falar com o VAR? Entendeu? Então eu acho que não é para todo mundo. Então aqui, o cara está ali do lado, o VAR aqui no Brasil, o que está acontecendo? Ele está diminuindo o poder do juiz naquilo que ele viu. Tem que ser uma correção muito grande. Poxa, você não pode perder uma Copa do Mundo porque uma bola entrou mais de meio metro e aí o cara não dá o gol. Então vale para isso. E é outra coisa, a questão do pezinho, do nariz, da mãozinha, do calcanhar. Cara, a regra, ela diz que você não pode tirar proveito de uma situação, tá? Espírito. Esse é o espírito. O cara que está com o pé na frente, ele não está olhando, a gente que é atacante, você está correndo na jogada, você não está tirando proveito, você está tentando antecipar uma situação. E aí vai ter um ombro, vai ter um braço, alguma coisa. Você não está se aproveitando da situação do impedimento para poder fazer o gol. Então eu acho que isso deveria ser estudado no sentido, se você está com o teu corpo inteiro lá na frente, aí é outra coisa. Agora, se você está com um joelho e tal, o cara vai lá, traça a linha daqui. E outro dia alguém, não sei se foi da CBF, falou que essas linhas, elas são de acordo com o cara que está lá, ele que faz aquilo que serve. Ele que calibra ali. Ele que calibra ali e tal, se ele quiser calibrar, o que vem para o ar e tal. Nem sempre o que vai para o juiz são todas as linhas. E o juiz já apita, já fica esperando o que o VAR vai dizer para ele. Fora que o VAR, comparando ainda com lá de fora, a gritaria com a gente põe na motora da bola, onde o VAR que a CBF libera, parece a feira de neve lá em São Gonçalo, perto da minha casa. Uma gritaria, água, coca, latão, uma gritaria, um desespero. A gente se evoluiu bastante. É isso. Bom, pessoal, chegamos ao final do tempo. A minha filha Maria Mariana de Almeida pediu para perguntar o seguinte: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tem palpite para o logo mais? Eu tenho uma não. Tem palpite para o jogo do logo mais? 2-0. Eu gostei 3-0. 3-0 Flamengo, Arrascaeta, Pedro e Davi Luiz. Serginho, 4-1. eu acho que para a gente encerrar, Você. 3-0 Flamengo. O problema é lá na altitude semana que vem, né? Que puxa o velho lá na Bolívia. Só te digo uma coisa, esse jogo de hoje, quando o outro time veio jogar da outra vez, ele já estava classificado, verdade? Hoje não. Tá? CHN, vovó. Deixa. Só para estar atento, a torcida do Flamengo hoje é um jogo que tem que ter muita paciência e ajudar o time, como na nossa época, porque não pode desesperar. Vamos todos ficar de pé para o Dino Filho de Mar, vamos